incrível! O Papa Leão XIV revelou por que ele escolheu este nome aí. E não é de acordo com o que está sendo falado por algumas pessoas na internet. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender o porquê que ele escolheu esse nome aí. Mas antes, não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Lembrando que todos os comentários devem ser feitos seguindo essas regrinhas aqui. Então primeiro assiste o vídeo para você não fazer um comentário injusto e depois você comenta. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Também vou trazer outras pinceladas aqui sobre o Papa Leão XIV. Di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Bom, então a gente já viu aí que não, o Papa Leão XIV não escolheu esse nome para combater o comunismo, para combater a maçonaria, para trazer o tradicionalismo, ou porque vai defender outras ideologias. Não, ele escolheu exatamente por conta da questão da doutrina social da igreja. Nós já tínhamos falado sobre essa questão em outros vídeos, porque o Rerum Novarum, ele é um documento do Papa Leão XIII, que é muito conhecido. Ele tem outros documentos, a gente vai falar um dia aqui ou no outro canal, mas esse é o mais conhecido. E ele ajudou muito na questão da doutrina social da igreja, que hoje em dia é muito confundida ou com teologia da libertação, ou é muito atacada pelos outros lados também, tá? Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas vou reforçar aqui que eu acredito que agora, com o Papa Leão XIV, nós vamos aprender a viver de fato a doutrina social da igreja, que foi muito confundida por conta de teologia da libertação e outras ideologias, tá? Então vamos entender aí este momento, porque tem outras coisas que ele fala aqui, que também vai bater contra muitos argumentos que algumas pessoas estão dando aqui na internet, que são bem errôneas. Vamos lá. Na manhã do sábado do dia 10 de maio, que foi quando o Papa Leão XIV se reuniu aí com os cardeais, lá na sala nova do Sínodo, que foi onde aconteceu as congregações gerais que antecederam o conclave aí. Então ele se reuniu com os cardeais nesta sala, tá? E o que o Papa Leão XIV falou? Ele expressou gratidão pelos trabalhos durante a sé vacante e ele reafirmou, preste atenção nessa parte, ele reafirmou o desejo de seguir o caminho do Concílio Vaticano II e de Francisco. Então, se você atacou o Papa Francisco na época que ele era Papa, antes dele morrer, e também não aceita o Concílio Vaticano II e se empolgou com o Papa Leão XIV por causa do nome, achando que ele vai revogar documento que o Papa Francisco falou, aliás, falaram isso, revogue, rasgue todos os documentos que o Papa Francisco fez, ou o Concílio Vaticano II, você está muito enganado, porque o que ele disse aqui? Ele reafirmou o desejo de seguir o caminho do Concílio Vaticano II e de Francisco, com ênfase na missão, na sinodalidade e na justiça social. Acho que algumas pessoas devem ter ficado com bastante raivinha, né, sobre essas questões aí. Vamos também aqui, um outro trecho da fala dele. Gostaria que juntos, hoje, renovássemos nossa plena adesão neste caminho. A via que há décadas a Igreja Universal tem trilhado na esteira do Concílio Vaticano II. Papa Francisco recordou e atualizou magistralmente seus conteúdos na exortação apostólica Evangelii Gaudium, foi a primeira exortação apostólica do Papa Francisco, né, em 2013, do qual quero destacar alguns pontos fundamentais: o retorno ao primado de Cristo no anúncio, a conversão missionária de toda a comunidade cristã, o crescimento da colegialidade e na sinodalidade, a atenção aos sensus fidei, especialmente em suas formas mais próprias e inclusivas, como a piedade popular, o cuidado amoroso pelos últimos e pelos descartados, o diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo, suas diversas componentes e realidades. E aí depois ele falou sobre a questão do seu nome. Além disso, também o Vatican News já publicou aí sobre o brasão do Papa Leão XIV, que ele tem como lema aí, embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um. Então também foi publicado no sábado do dia 10 o lema e o brasão, né, esse lema aí. E o brasão o que representa? O escudo é dividido aqui, né, em dois setores.
Essa parte azul tá representado um lírio branco, e no inferior, com um fundo mais claro, representa a imagem que remete à Ordem de Santo Agostinho, porque o Papa Leão XIV veio da Ordem de Santo Agostinho. Um livro fechado sobre o qual um coração transpassado por uma flecha. A imagem remete à experiência de conversão de Santo Agostinho, que ele próprio explicava com palavras: vulnerasti cor meum verbo tuo, feristes meu coração com tua palavra. Nos traços essenciais, portanto, o Papa Leão XIV confirmou o brasão anterior escolhido por ocasião da sua consagração episcopal, bem como o lema sobre todos, embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um. Então, que também são palavras de Santo Agostinho, que ele pronunciou no sermão, a exposição sobre o Salmo 127. E aí, numa entrevista aos meios de comunicações vaticanos em julho de 2023, quando ele ainda era cardeal, né, ele explicou que, como se desprende de um lema episcopal, a unidade e a comunhão também fazem parte do carisma da Ordem de Santo Agostinho e também do meu modo de agir e pensar. Acredito que é muito importante promover a comunhão na igreja, e sabemos bem que a comunhão, participação e missão são 3 palavras do sínodo. Portanto, como agostiniano, para mim, promover a unidade e a comunhão é fundamental. Santo Agostinho fala muito sobre a unidade na igreja e sobre a necessidade de vivê-la. Além dele reafirmar sobre a questão do Papa Francisco, foi visitar o túmulo do Papa Francisco. Então, ele foi, visitou, deixou flor, fez o seu momento de oração, o que tem me tocado bastante, não que o Papa Francisco não fazia isso, né, mas o Papa Leão XIV, ele sempre está assim, ó, de joelhos, orando, né, pelo menos as grandes, várias fotos dele sempre assim, né, diante do Senhor. Eu acho isso muito bonito e mostra também um lado sobre oração que a Ordem Agostiniana tem, por ele ser um religioso. Então eu acredito que ele vai nos ensinar muito essa questão de lado espiritual. Acredito que ele vai unir a doutrina social da igreja com esse lado espiritual. E hoje também, no dia 12 de maio, o Papa Leão XIV se reuniu com jornalistas. Amanhã eu trago um vídeo sobre isso, porque eu ainda preciso assistir, preciso ver as perguntas. Vai acontecer, muita gente vai trazer algumas questões aí, mas eu quero trazer com mais calma sobre essa coletiva de imprensa, tá bom? Então, para nós já encerrarmos aqui, o que nós podemos refletir sobre isso? Quando soltaram o nome do Papa Leão XIV, primeiro do cardeal, que fez quase um silêncio na Praça de São Pedro, porque ninguém esperava que fosse ele. E nós já tínhamos falado aqui que não adianta você traçar inúmeras lógicas, porque quando se trata de conclave, Igreja Católica, não é de acordo com a nossa lógica humana. Segundo ponto, quando veio o nome Leão XIV, muitas pessoas ficaram eufóricas. Nossa, agora a igreja vai voltar a ser unida. Nossa, porque vai romper com o Papa Francisco. Por quê? Porque as pessoas estavam esperando que viesse um São João 24, um Francisco II, Francisco II, ou outros nomes mais atuais. Não, o que ele escolheu foi Leão XIV. E trouxeram muitas ilações. Aliás, alguns dos comentários que nós recebemos aqui no canal também falaram sobre isso. Ele veio para combater o comunismo, ele veio para combater a maçonaria, ele veio para devolver a missa tradicional. Inclusive eu vi pessoas falando que ele tinha que rasgar o motu próprio que o Papa Francisco criou, o Fiducia Supplicans, todos os documentos que o Papa Francisco falou, eles falaram, ele tem que rasgar, ele tem que mudar. E o que ele fala no sábado? De que ele reafirma o caminho com o Concílio Vaticano II, que tem sido muito atacado por muitas pessoas, famosas ou não, dentro da nossa Igreja Católica, outras de fora que não compreendem o que é o Concílio Vaticano II e acabam deturpando. Então, deturpa-se de um lado de ideologia e do outro também. Então, tanto direita e esquerda aí, que agora é essa polarização, né? Também nós tivemos, assim, todas as questões de os ataques do Concílio Vaticano II, que ele vai reafirmar aí, ele pediu esse auxílio, por quê? Por conta da situação que nós estamos vivendo aqui. E se nós formos ver toda a congregação geral dos cardeais, né, aquilo que nós temos de informação, esse era exatamente o perfil que os cardeais queriam. Uma continuidade do pontificado de Francisco, mas também trazendo outras questões que ainda não tinham sido abordadas ou aprofundando ainda mais algumas outras, né? Então,
questão social, questão de moral, questão de espiritualidade. Eu vejo as falas do Papa Leão XIV de uma forma muito firme. Não sei se algumas questões ele fala com intenção, por exemplo, dele ficar reafirmando toda hora o Concílio Vaticano II, para que ninguém confunda que ele veio para trazer uma igreja velha, né, no sentido assim que ela quer se fechar, não. Ele quer que a igreja continue aberta, mas não aberta para aquilo que o mundo deseja, mas aquilo para o que Deus quer, né, no dia de hoje, neste tempo de agora. Então, eu achei essa fala muito importante para quebrar esses pensamentos e essas euforias que estão na internet. Porque aí começa-se a brigar, né? Não, mas porque ele era do Peru e aí ele é comunista. Não, porque ele usou as vestimentas igual o Papa Bento XVI, então ele vai ser tradicionalista. Que ainda é uma discussões de polarização que ainda não acabaram, infelizmente. Até porque a mídia secular também ajuda um pouquinho. Tem muita gente que acaba não entendendo as coisas e mistura as bolas. Então, se você é católico e você acaba caindo um pouco nessa polarização, tá na hora de você entender que não existe direita e esquerda dentro da Igreja Católica. Existem homens, mulheres que sim querem puxar a sardinha para a ideologia deles, mas a Igreja de Cristo, né? E a luta de muitos é manter no Evangelho de Cristo. E nós precisamos entender isso. Isso não quer dizer que você é inocente no sentido de você ser trouxa ou bobo do mundo e nem ser um incauto, como eu ouvi falar, né, aqui na internet esses dias. Não. É porque você está na essência da Igreja Católica. Você não fica reduzindo a Igreja Católica numa simples discussão de política. A política existe, ela é importante sim, ela tem as suas dificuldades, mas isso não quer dizer que ela é o essencial na Igreja Católica. E nós precisamos entender isso, porque se nós não entendemos, nós perdemos toda a essência dela, que é o lado espiritual, o lado de nós nos aproximarmos de Cristo e exatamente ser como o Papa Leão XIV tem pedido aí nas suas primeiras falas, primeiras aparições, tá bom? Me conta, o que você achou do nome do Papa Leão XIV? Você achou que era isso? Achou que era outra coisa? Deixa aqui nos comentários. O que você está achando dos posicionamentos dele até o momento, né? Vamos aí acompanhar todo o pontificado dele. Então, se antes nós já falávamos de Papa Francisco, tenho certeza que Papa Leão XIV vamos falar, trazer muito conteúdo aqui e também lá no canal 2, Arqueólogos Digitais, com uma pegada mais de história, tá bom? Não esquece de deixar seu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Espero no próximo vídeo. Tchau!